Minha mulher estava trocando mensagens com outro e eu descobri. Sejam todos bem-vindos ao canal Jornada Reddit, com histórias sempre muito fortes. Antes, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente e também compartilhe este vídeo com mais pessoas que apreciam narrativas impactantes como esta. Vamos à história. Primeira história. Ele era um indivíduo comum, vivendo uma vida que parecia serena. Trabalhava muito de dia e retornava para casa, desejando estar com sua parceira. Contudo, essa rotina foi bruscamente alterada quando, sem querer, ele notou algo que transformaria sua existência de formas inimagináveis. Um dia, enquanto navegava em seu próprio aparelho móvel, buscando uma receita para o jantar, deparou-se com algo totalmente inesperado. Entre os aplicativos de bate-papo, recados suspeitos prenderam sua atenção. No início, a mente dele tentou negar, mas ao ler cada linha, uma dura verdade apareceu. Sua esposa mandava mensagens afetuosas para outro sujeito, A dor que sentiu foi imensa. Não era só um ato de infidelidade, mas a quebra da fidelidade que construíram por vários anos. As frases digitadas na tela ecoavam em sua mente, trocando a estabilidade da sua vida por um precipício de incertezas. Sem encenações dramáticas, ele optou por outro caminho. Escolheu não ceder à vontade de um confronto ruidoso nem buscar justificativas. Em vez disso, usou o silêncio como sua arma principal. Não havia espaço para o perdão em seu coração, nem para que ela buscasse alguma redenção. A descoberta marcou o ponto final em sua relação. Sem proferir uma única palavra, ele começou a desfazer os laços que os uniam. Ele se mudou, criando uma distância física que espelhava a barreira emocional que havia estabelecido. Não ocorreram discussões tumultuadas, apenas o desapego mudo de uma convivência. Mergulhou em um processo de autoavaliação, concentrando-se em si mesmo. As feridas emocionais permaneciam profundas, mas ele estava firme em não deixar que uma traição determinasse sua jornada. Encontrou conforto na própria companhia e na revelação de sua força interior. O homem que teve seu peito dilacerado aprendeu que, mesmo sem perdão ou chance de redenção, a vida seguia adiante. Ele escolheu não ser prisioneiro do que passou, mas sim o artífice de um futuro que ele próprio construiria. O afastamento foi sua resposta, uma declaração silenciosa de que merecia algo mais do que uma história manchada pela deslealdade. Enquanto se desprendia do passado, o homem encontrava bem-estar nas miudezas que a vida apresentava. Descobriu novos interesses e retomou paixões antigas, antes esquecidas durante o matrimônio. Conheceu novas pessoas, estabelecendo laços sinceros que o auxiliaram a cicatrizar as emoções feridas. Com o tempo, ele percebeu a real dimensão de sua capacidade de superação. A angústia da traição não desapareceu por completo, mas se converteu em um motor para seu desenvolvimento. Ele optou por não ser vítima de sua história, mas o narrador do próximo capítulo. Ao se firmar em sua nova fase, o homem notou que a falta de perdão não era um peso insuportável, mas sim uma decisão consciente para preservar sua tranquilidade interna. Encontrou um novo equilíbrio, uma sintonia que não dependia das atitudes de outra pessoa. O isolamento emocional que impôs a si mesmo não foi apenas um ato de reclusão, mas uma chance de se reinventar. Ele se reconstruiu, utilizando suas experiências passadas como um alicerce sólido para um porvir mais forte. Cada dia era uma folha em branco, pronta para ser preenchida com as cores de uma vida renovada. Enquanto isso, sua ex-companheira enfrentava as consequências das escolhas que fizera. Ela buscou esclarecimentos sobre suas ações, mas encontrou apenas o silêncio do homem com quem um dia partilhou a vida. Ele não buscava vingança, simplesmente não havia espaço para isso em seu novo universo. O homem descobriu que a verdadeira liberdade vinha não só do afastamento físico, mas da capacidade de abandonar o peso emocional do que passou. Ele não a perdoou, mas também não permitiu que a amargura o consumisse. Encontrou serenidade na liberdade, pois algumas feridas nunca desaparecem de vez, mas podem ser convertidas em força. E assim, ele continuou a escrever sua história, uma narrativa de tenacidade, redescoberta e renascimento. O homem que optou por não se arrepender e simplesmente partiu, encontrou um novo sentido, deixando para trás uma vida que era, de fato, sua. Os anos passaram como capítulos em seu livro da existência. O homem encontrou o amor novamente, mas desta vez era diferente. Era um afeto construído sobre as lições aprendidas.
sobre uma profunda compreensão de suas próprias fragilidades e da relevância de cultivar vínculos baseados na confiança e no respeito mútuo. A ex-mulher seguiu seu próprio percurso, lidando com suas escolhas e as repercussões de seus atos. O homem soube, por meio de amigos comuns, que ela também buscou mudanças em sua vida, mas a natureza da reconciliação era um mistério para ele, e ele preferiu não procurar respostas. Com o passar dos anos, a infidelidade que um dia quase o destruiu tornou-se uma parte distante de sua trajetória. Ele olhou para trás não com ressentimento, mas com gratidão pelas chances de crescimento que a vida lhe ofereceu. O homem alcançou uma paz que só vem com a completa libertação de si e das situações que moldaram sua jornada. Ele viu que a verdadeira redenção não era uma busca externa, mas uma viagem interior de perdão, não para os outros, mas para si mesmo. E assim, a história do homem que não perdoou e se afastou virou um testemunho da capacidade humana de se refazer, de encontrar luz mesmo nas circunstâncias mais escuras. Ele escreveu o epílogo de sua narrativa com sabedoria, encerrando um período conturbado e abrindo-se para as possibilidades de um amanhã cheio de esperança. No fim, ele descobriu que a real medida de sua caminhada não estava na traição que sofreu, mas na forma como escolheu se reconstruir. O homem que um dia venceu o abandono e a dor ressurgiu mais forte do que nunca, pronto para abraçar o incerto com coragem e determinação. E assim, ele seguiu escrevendo, página por página, a história de uma vida redefinida. Segunda história. Após a traição de minha esposa, decidi dar uma nova direção à minha vida. Depois da deslealdade de minha companheira, resolvi traçar um novo rumo para minha existência. Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo de meus pés, deixando-me à deriva em um mar de confusão e pesar. O casamento, que um dia foi um farol de felicidade e parceria, transformou-se em ruínas emocionais. Naquela noite fatídica, encarei a amarga realidade que me observava. As lágrimas ardiam como sal enquanto eu tentava entender como algo tão firme poderia desmoronar de forma tão abrupta. A infidelidade era uma sombra que encobria cada memória alegre que compartilhamos. A confiança foi quebrada, e as palavras ditas não podiam ser retiradas. No entanto, no meio do caos, surgiu uma força silenciosa. Eu não seria consumido pela amargura. A decisão de dar um novo sentido à minha vida surgiu como um raio de sol entre as nuvens escuras da desilusão. Em vez de me afogar nas tristezas, senti-me impulsionado por uma força interna que eu nem sabia que possuía. A dor era inegável, mas a escolha não foi me deixar definir por ela. Em vez de buscar vingança ou afundar na autopiedade, optei por me reinventar. Passei noites em claro, refletindo sobre quem eu era antes do casamento, antes da deslealdade. Encarei minhas fraquezas, meus receios e minhas incertezas. Lentamente, comecei a reconstruir meu mundo. Não foi um processo fácil. Cada elemento era colocado com a paciência de quem sabe que o tempo é o melhor construtor. Abri mão de respostas definitivas e aceitei que, às vezes, a vida não oferece explicações claras. Descobri novas paixões, explorei lugares que nunca imaginei visitar e encontrei um grupo de apoio que me mostrou que a solidariedade pode emergir até mesmo dos destroços emocionais. Cada passo em direção à cura era um ato de resistência contra a tristeza que ameaçava me dominar. Com o tempo, a ferida começou a cicatrizar. Não esqueci, mas aprendi a deixar a infidelidade para trás. Ela não se tornou minha identidade. Em vez disso, virou uma página em um livro que continuava a ser escrito. A vida, surpreendentemente tenaz, floresceu nas fissuras deixadas pela dor. Ao dar uma nova direção à minha vida, descobri que a força estava na capacidade de escolher como reagir às adversidades. A traição não definiu meu destino. Foi apenas um capítulo doloroso e desafiador, mas não o final. E assim, caminhei para o horizonte incerto, ciente de que cada passo era uma confirmação de minha própria resiliência. À medida que o tempo avançava, percebi que a jornada de transformação era tão importante quanto o destino final. As marcas emocionais se transformaram em lembretes silenciosos de minha própria força. Eu não era mais um refém da traição, mas sim um criador independente de minha felicidade. A vida me apresentou oportunidades que eu jamais teria imaginado na sombra de minha antiga existência. Novas amizades floresceram, relacionamentos verdadeiros se desenvolveram e eu aprendi a confiar novamente, não apenas nos outros, mas também em mim mesmo. Cada desafio se tornou uma lição, moldando-me de maneiras que eu nunca teria vivenciado de outra forma. A dor
transformou-se em um estímulo para a mudança, e o passado serviu como um professor rigoroso, mas importante. Decidi explorar novos caminhos profissionais, buscando um sentido mais profundo em meu trabalho. A infidelidade serviu como um despertar para minhas próprias paixões e talentos antes esquecidos ou ignorados. No processo de me reencontrar, descobri uma versão mais autêntica e acolhedora de mim. A jornada interna também se manifestou externamente. Viajei para locais distantes, absorvendo culturas diversas e expandindo meus horizontes. Cada novo panorama era uma representação tangível da expansão contínua de minha própria compreensão do mundo e de quem eu era. O perdão, muitas vezes visto como uma exigência social, foi substituído pela aceitação. Eu aceitei que o passado não poderia ser alterado, mas o presente e o futuro estavam completamente sob meu controle. Em vez de buscar a redenção dos outros ou de mim, abracei a imperfeição humana e celebrei a jornada turbulenta que me trouxe até aqui. Hoje, olho para trás não com amargura, mas com gratidão. A traição foi um marco que me levou a um renascimento pessoal. Não fui derrotado pela adversidade, mas sim mais forte e mais consciente do poder de escolher meu próprio caminho. E assim, a vida continua, não como uma linha reta predestinada, mas como uma tapeçaria complexa e rica, tecida com os fios da experiência, da resiliência e da eficácia. A decisão de dar uma nova direção à minha vida foi uma âncora que me manteve firme durante as tempestades, e a cada novo dia, continuo a escrever as páginas de minha própria história de superação. À medida que o tempo fluía, descobri que a verdadeira vitória não estava na ausência de cicatrizes, mas na coragem de exibir cada uma delas como uma história de sobrevivência. O passado, antes sombrio, transformou-se em uma fonte de sabedoria e empatia. Os relacionamentos seguintes foram construídos sobre uma base sólida de transparência e comunicação. A confiança, uma vez quebrada, foi restaurada lentamente, como uma flor que desabrocha após um inverno rigoroso. Essa nova abordagem para as conexões humanas trouxe consigo uma profundidade e riqueza que eu nunca imaginara antes. Não existia mais um destino fixo, mas sim uma jornada contínua de autodescoberta. A vida não se tornou isenta de desafios, mas a forma como eu escolhi enfrentá-los mudou radicalmente. Cada contratempo tornou-se uma oportunidade de crescimento, e cada alegria uma celebração da resiliência humana. A traição de minha esposa tornou-se um capítulo significativo, mas não dominante na narrativa de minha vida. Em vez de um fardo, tornou-se um trampolim para a autoconfiança e a compreensão mais profunda de mim mesmo. Aprendi que a verdadeira transformação não reside na ausência de dor, mas na capacidade de transformar essa dor em poder. A história de minha vida continuou a se desdobrar página por página, cada uma contendo sua própria dose de desafios e triunfos. Mas agora encaro o futuro com uma confiança renovada, sabendo que posso moldar meu destino e que a resiliência é uma bússola confiável nos momentos mais difíceis. E assim, minha jornada persiste, cheia de possibilidades desconhecidas. A traição não definiu o final de minha história, mas sim as descobertas que impulsionou a criação de um novo começo. No caleidoscópio da vida, as cores da superação e da renovação se entrelaçam, formando uma tapeçaria única e inimitável. No fim, descobri que a verdadeira redenção não vem de buscar a perfeição, mas de aceitar a imperfeição como parte integrante da experiência humana. E enquanto continuo a escrever as páginas de minha vida, abraço cada momento com gratidão, sabendo que cada escolha, cada desafio e cada vitória modelaram uma narrativa incomparável que é a minha própria existência. Terceira história. Após 5 anos, tomei essa decisão em relação à minha ex que me traiu. 5 anos se passaram desde uma deslealdade que partiu meu coração. O tempo agiu como um corrosivo, transformando a ferida em uma cicatriz áspera e permanente. Cada lembrança da traição era uma sombra que pairava sobre minha vida, um fantasma que me atormentava nas noites de solidão. Finalmente decidi que era o momento de virar a página, mas não impulsionado pelo perdão ou pela redenção. Não havia espaço para esses sentimentos em meu coração marcado. A decisão foi puramente egoísta, uma busca pela paz interior, uma tentativa de me libertar das correntes que me prendiam ao passado. Não foi um gesto de generosidade conceder-lhe o perdão, nem uma oferta de redenção lhe dar uma segunda chance. Em vez disso, foi um ato de autopreservação, uma declaração silenciosa de que eu não permitiria que as ações dela continuassem a ditar o rumo da minha vida.
Assim, sem aviso ou explicação, cortei os últimos elos que ainda nos ligavam. Não houve conversa final, nenhum confronto dramático. Simplesmente segui em frente, deixando para trás o peso do passado e as cinzas do que um dia foi nosso relacionamento. Ao fechar a porta, não olhei para trás. Não havia espaço para lamentações, apenas a determinação de seguir adiante. O capítulo da traição foi encerrado, não por perdão, mas por uma escolha consciente de me livrar do peso das memórias que ameaçavam sufocar minha alma. Na solidão recém-encontrada, descobri uma sensação de leveza que há muito tempo estava ausente. Não foi um recomeço, mas sim um desapego da bagagem emocional que carregava por tanto tempo. Em silêncio, caminhei em direção ao desconhecido, deixando para trás não apenas minha ex, mas também o fardo de uma traição que finalmente não mais definiria quem eu era. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mistura de conflito e incerteza. Sem as amarras do passado, percebi que havia um mundo lá fora à espera de ser explorado. Cada passo que eu dava era uma afirmação da minha independência, uma negação silenciosa da traição que quase me consumiu. Com o tempo, as feridas cicatrizaram mais profundamente e a sombra da traição tornou-se menos densa. Encontrei novas paixões, novos rostos e, aos poucos, o vazio deixado por ela foi preenchido por experiências e descobertas que nunca imaginei. Não houve redenção para ela em minha narrativa. Ela se tornou uma figura distante, um personagem secundário em uma história que eu já não precisava contar. O rancor transformou-se em indiferença e a dor desapareceu, dando lugar a uma frieza calculada. Em meio a esse processo de autodescoberta, percebi que minha decisão de seguir em frente não era um ato de vingança, mas sim um ato de autopreservação. O perdão nunca foi uma opção, pois meu coração havia resistido a ela. Não havia espaço para remorsos, pois eu já não carregava o fardo do ressentimento. À medida que o tempo avançava, compreendi que a verdadeira vitória não estava em fazer com que ela pagasse por seus erros, mas em encontrar a minha própria paz. A vingança, a redenção e o perdão eram conceitos estranhos e irrelevantes diante da minha jornada solitária em direção à liberdade emocional. Assim, após 5 anos de silêncio e autodescoberta, eu emergi do túnel escuro da traição como um ser transformado. Sem nomes, sem perdão, sem redenção. Apenas uma narrativa de resistência silenciosa e uma determinação férrea de não ser definido pelas cicatrizes do passado. Nos anos que se seguiram, construí uma nova vida com base na minha própria força e autonomia. As memórias da traição viraram fragmentos distantes, perdidos nas dobras do tempo. Cada novo amanhecer trouxe consigo a confirmação de que minha decisão, desprovida de perdão e redenção, foi a escolha certa para minha própria sanidade. Ao olhar para trás, percebi que o vazio que ela deixou foi preenchido por um mosaico de experiências enriquecedoras. Relacionamentos verdadeiros floresceram e amizades sinceras surgiram da minha jornada solitária em direção à cura. A traição, antes um ciclone de dor, tornou-se apenas uma tempestade passageira na vastidão do meu ser. Não houve reconciliação com o passado, pois não houve necessidade de reatar os laços quebrados. O caminho à frente era claro, e eu o percorri com determinação, sem olhar para trás. O eco da traição dissipou-se no vento, e a mulher que um dia me feriu tornou-se uma figura desbotada, quase irreconhecível nas sombras do tempo. A história da minha vida, marcada pela traição em nosso passado, não terminou em um confronto dramático ou em um momento de redenção. Terminou em silêncio, com a clareza de que o poder de moldar meu destino estava em minhas mãos. Eu não implorei por perdão, pois minha verdadeira vitória era a paz que encontrei fora das correntes emocionais do ressentimento. E assim, seguindo em frente sem olhar para trás, encerrei aquele capítulo da minha vida, não com um epílogo grandioso, mas com a serenidade silenciosa de quem escolheu o alto amor sobre a bagagem tóxica do passado. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que apreciam histórias como esta. Assista também a outros conteúdos do canal com temas que serão impactantes e comoventes, que farão você refletir. Obrigado por acompanhar o vídeo até o fim.